Boa noite. Tô ao vivo. Foi sem filtro mesmo, que é o seguinte, né? 54 completos com carinha de 45, vai. Gente, tudo bem? Eu preciso primeiro agradecer a Deus porque me permitiu novamente estar aqui e saber se o áudio tá bom e a imagem. Eu vou ver aqui a minha internet que eu esqueci de conferir. Se estiver me ouvindo bem, dá um joinha aí, por favor. Som e imagem, porque às vezes esse Instagram me acaba comigo. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Olha a Amandinha linda. Eu falei assim, né? Falei pra minha vizinha hoje assim, que é a mãe da Gigi, que é a garotinha que eu amo. Que eu pego emprestada de vez em quando porque eu não tenho mais criança. Então tem um povo que fala assim, mas agora você não tem nada para se preocupar, você quer arrumar dor de cabeça. Aí você pega filho dos outros para ficar com você. E é bem isso mesmo. Eu pego a Gigi emprestada de vez em quando e pego a cachorrinha do meu irmão emprestada de vez em quando também. Porque eu não tenho cachorro, não tenho neném, né? Então, como eu não tenho, eu pego dos outros. E os outros confiam em mim e deixa aqui. Aí eu falo assim, ó, se quiser, pode deixar aqui. Aí eu pego, Amanda, oxe, você nem sabe, eu vou até buscar. Mas eu falo assim, se quiser, deixa aqui comigo até os 7 anos, porque aí eu vou devolver uma criança que vai ser um adolescente top e vai ser um adulto maravilhoso, né? Sem nenhuma pretensão de ser a melhor. É justamente por isso que eu quis fazer essa live hoje, porque, assim, eu vejo muita coisa no Instagram, principalmente, sobre educação positiva. A Amandinha tá aí, ela tem 2 crianças, coisa mais linda, e às vezes eu vejo um post legal, tipo um que eu vou citar hoje, que é coisas que não se deve falar para o seu filho. E eu mando para Amanda, eu mando para Jaqueline, eu mando para todo mundo que eu sei que tem criança pequena. Por quê, gente? Porque se eu soubesse o que eu sei hoje, as minhas 5 primeiras filhas teriam sido, talvez, tivessem uma estrutura emocional mais estável quando eram pequenas. Porque, como vocês já sabem, quem não sabe, eu sou a Lebicudo, resgatada por Jesus no momento que decidiu suicidar, até porque eu não queria mais criar minhas filhas. Eu tava já, sabe, assim, querendo dar elas pro pai, querendo qualquer coisa que não fosse ficar com elas, por conta de um contexto em que eu estava envolvida, né, naquele momento, e que eu não queria mais, eu queria só curtir, zoar, usar droga, beber, e criança atrapalha, né, quando você quer ser muito louco, não combina. Então eu falei, bom, aí eu fali definitivamente, quebrei, não tinha mais um tostão, não tinha nada e não tinha naquele momento nem como sustentar elas. E aí eu decidi morrer, Deus não deixou e como ele é dono de todas as coisas, ele falou, esse negócio de livre-arbítrio aí eu até dei pro homem, mas algumas pessoas eu pego de volta esse direito, então o seu acabou. E aí ele me tomou para ele, me transformou e graças a ele hoje, né, eu tenho 6 filhas, a única que é criança ainda é a Alice, as outras todas se tornaram mulheres de bem, mulheres maravilhosas, eu digo mulheres de Deus porque o ir à igreja é outra questão, né, mas o coração generoso, a bondade, a empatia, a compaixão, tudo isso elas foram aprendendo e eu creio que sempre a criança, creio não, é assim, né? A criança aprende quando nós não estamos olhando. Então hoje eu falo, Senhor, o que teria sido de mim se eu não tivesse me rendido ao Senhor? O que teria sido delas? Quem elas seriam hoje? Sabe? Provavelmente não teriam mais mãe,
provavelmente não teriam estudado, talvez sim, talvez não, né? Porque o pai delas é um pai que sempre investiu na educação delas, mas não saberemos, porque graças a Deus eu tô aqui e transformada pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que nós precisamos hoje, e que eu venho numa caminhada com isso. Oi, Rose, ai gente, a Rose é sogra da minha filha, eu amo tanto essa mulher que ela nem sabe. E aí, o que acontece? Eu creio que alguns que vão entrar aqui também, a gente diz assim, criei filho no tapa, né? Assim, no susto, igual Deus criou batata. Deus lança semente na terra e fala, nasce, cresce. E eu fui criada assim, né? Minha mãe, ela vem de uma cultura de que filhos precisavam apanhar para serem educados, precisava ser castigado para ter uma boa conduta, porque ela aprendeu assim com a mãe dela, né? Que, nossa, era milhões de vezes muito mais severa do que a minha mãe foi. E eu, mesmo criança, eu pensava, se um dia eu tiver filho, eu não quero ser assim. Se um dia eu tiver filho, eu não vou fazer isso. E algumas vezes eu falava isso para minha mãe porque eu era um pouco atrevida, né? Hoje eu vejo que isso não era atrevimento, isso era um direito que eu tinha de poder conversar com a minha mãe, mas que ela não sabia que eu tinha esse direito, então ela nunca me deu essa abertura para algumas conversas, porque para essa geração dos nossos pais, né? A geração dos pais da minha idade, né? Então vamos dizer assim, não é da Amanda, a mãe da Amanda, que é minha amiga, ela também foi criada de uma forma que ela não usou de modelo para criar as filhas dela. O que a gente quer? A gente quer que os nossos filhos sejam mais felizes do que nós fomos, enquanto fomos filhos. Então, como mães, a gente não quer. E eu falava isso para minha mãe. Algumas coisas eu falava, mãe, eu nunca vou fazer isso com uma filha minha, porque aquilo me feria tanto, sabe? Eu falava, eu nunca vou dizer isso para uma filha minha, porque eu sempre imaginei que eu tivesse filhas, né? Nunca cogitei ter um filho, homem, mas enfim, eu sempre falei, eu não vou fazer isso com eles. E ela falava, espera, quando você for mãe, aí você vai ver, aí você vai falar, né? E realmente muitas coisas hoje eu consigo compreender, alguns nãos que ela me deu, algumas coisas que ela fez, sim, foram tiveram bons resultados comigo, né? Mas também foi ensaio e erro. Ela foi fazendo, deu certo, beleza, não deu certo, paciência, vai fazer o quê, né? Eu não era uma pessoa fácil, nunca fui. Hoje eu sou facinha. Ai, irmão, beijo, querido. E meu irmão entrou, ele vai estar aí, ele vai, né, vai poder falar se eu tô mentindo ou não. Então, assim, eu tive uma mãe muito severa, muito rigorosa, muito controladora e muito autoritária. Baixo nível de gentileza. Gente, entenda, não estou falando mal da minha mãe, tá? Eu tô só dando trazendo um contexto para que vocês observem o que eu vou começar a falar sobre a minha maternidade e como hoje isso na minha vida. Então, por muito tempo, eu entendi o quê? Que, sim, criança precisava apanhar, né? Eu apanhei pra caramba, mas, gente, eu não era gente, não. Não era gente. Meu irmão apanhou pra caramba também, porque eu botava ele nas roubadas, sabe? Eu fazia os negócios e levava ele junto. Então ele entrava, mas era apanhar de verdade. E assim, era normal, né? Era normal isso. As famílias tratavam os filhos dessa forma. Mas aí eu penso, como que era na época da minha mãe criança? E se na época da minha mãe criança devia ser um negócio de doido, imagina a minha avó, como foi criada, as minhas avós, né, que foram criadas no mato. Imagina, gente, eu não gosto de pensar, porque eu fiz um curso ano passado, na pandemia, que chama Cri Cri Cri, que é do Murilo Gun,
E ele conta lá a história da infância, então vem desde os primórdios mesmo, sabe? Desde lá de trás, e como a criança sempre foi escravizada mesmo, não no sentido, alguma sim, né? No sentido literal do trabalho infantil, mas escravizada na sua... de não poder ser um ser pensante, ser uma pessoa. Eu olho, eu vou chorar muito nessa live, sabe? Já quase comecei, porque eu olho um bebê e eu gosto de olhar, sabe? De ver assim, cada etapa. A criança, às vezes, tem... O que eu mais gosto de ver são as superações físicas que eles têm. Por exemplo, tem um degrauzinho assim, pequenininho. A criança, pode ver, gente, que eles param ali, primeiro tem o maior medo de subir, aí depois sobe, aí pula daquela alturinha assim, pula daquela altura e nossa, né, eles caem. E nossa, mas quando pula, é uma alegria, nossa, é um super bebê, né? Acho que eles falam, uau, eu sou um super bebê. E logo depois passa um pouquinho só de tempo, dá um salto assim naquela infância, aquela criança já passa por ali que aquele degrau não existe mais para ela. Já deixou de ser um obstáculo, né? E porque a gente fala assim, hoje as crianças parecem que nascem sabendo, né? Mas por quê? Eu creio que porque os adultos pararam de ser tão opressores. Falo isso para uma minoria, infelizmente, né? Porque eu fui muito assim cobrada, né, pela minha mãe, de que eu era muito mole com as minhas filhas, porque eu sempre, mesmo sem saber disso que eu hoje sei, eu sempre entendi que o trabalho da criança é brincar, que elas têm que brincar. Então na minha casa sempre teve quarto de brinquedo, né? Sempre eu morei numa casa que tinha uma edícula, era uma edícula delas, para elas. Então tinha sala, tinha um ambiente ali criado ali, não era montessoriano, nada disso, gente. Tinha um sofá onde eu podia ficar com elas ali, o tapete onde elas podiam brincar muito, e tinha um quarto lotado de brinquedo. E sempre foi assim, sempre, né? Elas sempre tiveram um espaço para brincar. Tive uma casa onde na época era desktop, tinha 4 computadores, um para cada uma, para que elas pudessem ali aprender e não ter disputa de agora sou eu, agora sou eu. A gente tinha essa condição, então elas tinham tipo que uma lan house ali. Então, o que hoje eu faço, né? E eu quero passar para as pessoas. Então, eu falei hoje para Jaqueline, eu falei, Jaque, eu vou fazer uma live hoje que de duas uma, ou as pessoas vão gostar muito ou eu vou perder todos os meus seguidores. Porque eu não quero, assim, em que momento algum essa live seja uma afronta para ninguém, sabe? De falar assim, você tá criando seu filho errado. Por isso que eu falei, essa é uma conversa de uma mãe errada. Uma mãe que gritava, uma mãe que batia, uma mãe que punha de castigo, uma mãe que não ouvia. Que para mim, como eu aprendi assim, uma criança falar, por quê? Você fala assim, vai tomar banho. Por que eu tenho que ir agora? Como que você tá respondendo para mim? Por que eu sou sua mãe, porque eu tô mandando, sabe? Então eu fui essa mãe para as minhas filhas. E quando elas falam para mim assim, mãe, a gente não lembra de nada ruim de você, a gente só lembra que você sempre foi uma boa mãe, toda vez que eu lembro disso eu caio no choro, gente, porque eu olho e falo, meu Deus, sabe? Como que um adulto tem coragem de bater numa criança, gente? Eu batia nelas, elas tinham o quê? 4, 5 anos, que fosse 10, sabe? É covardia demais, porque olha o meu tamanho e elas daquele tamanhinho. Quando eu vejo uma pessoa batendo uma criança de 2 anos, porque ela fez, tipo, por exemplo, pegou uma caneca que é muito pesada como essa, uma caneca crente, né? E derrubou a água em cima da cama, por exemplo. Não, eu vou bater na mão que é pra saber a dor que essa criança sente, gente. A mãozinha é tão pequenininha, é tão sensível, sabe? E eu penso, eu imagino... Beber uma aguinha. Eu fiz um curso uma vez, muitos anos atrás, e hoje eu fiquei pensando nisso, né? Que o palestrante ali falou, o Dr. Lai Ribeiro, um curso que ele deu lá em Taubaté,
E ele fala assim que a criança, ele falou, para agora, imagina a sua criança perto de você. E olha para baixo, olha para ela. E aí nós fizemos, né? Eu fiz, né, esse movimento de olhar e ver minha criança lá embaixo. E a criança, ela olha, e dependendo do tamanho dela, ela cai para trás quando ela vai olhar para o pai, para a mãe, tão alto diante dela. Nós somos tão grandes, gente, diante de uma criança, sabe? Depois que eu fiz esse curso, eu já mudei algumas coisas na minha conduta, porque eu falava, nossa, quando ela olha para mim, ela me vê, ela pode me ver como uma super heroína, ou ela pode me ver como um monstro, vai depender do tom de voz que eu vou usar, do que eu vou fazer com ela. Se a criança tem medo do pai e da mãe, meu Deus, sabe, o meu coração aperta. E esse processo começou em mim lá atrás. E graças a isso, a esse curso aí que eu fiz nessa época, que eu acho que nem existe mais, eu já mudei algumas maneiras de agir. Mas meu principal defeito, além de bater nelas, né, era gritar. Eu sempre gritei muito. Gente, eu gritava, que minha filha fala que teve um grito que eu dei que foi mais alto do que um caminhão que passou na minha rua. Eu vou perguntar aqui, quem já passou por isso? Você já passou por isso de os seus pais gritarem com você, de te colocar de castigo, de você achar, sabe, que você não precisava ser tratado daquela forma naquele momento? Quem já passou por isso, põe um coraçãozinho aí e... sabe, porque eu acho que isso é libertador pra gente falar, não, nossa, eu já passei por isso também, né? A Amandinha tá falando, eu grito, tudo bem, né? Tudo bem, mas há uma outra forma e eu creio que eu tô aqui com esse objetivo, né? De mostrar que há outra forma. Gente, se eu conseguir ser transformada como mãe, pode acreditar, qualquer pai, qualquer mãe que tá aqui vai ser melhor que eu, porque, olha, vou falar, eis aqui uma mãe que errou muito, muito mesmo. Errei tentando, achando que eu tava fazendo o que era certo, né? Porque, como que eu ponho uma regra e a criança não obedece? Então vai apanhar, né? Aí eu anotei algumas coisas aqui, que hoje existe, né, algo que se chama educação positiva. Então, o que é educação positiva? É um conjunto de práticas que visa o quê? O desenvolvimento humano integral, com autonomia, resiliência, equilíbrio e inteligência emocional. Então, o que é a resiliência? É a capacidade de voltar ao estado normal, né? No meu caso, normal, num momento de conflito. Autonomia é a criança poder desenvolver todas as habilidades dela. Tem várias coisas que a gente pode fazer com uma criança que vai fazer com que ela seja autônoma, que não fique, sabe, dependendo só da mãe, porque isso também traz um peso para a vida da mãe, sabe? Você tem que fazer tudo. Eu errei muito nisso, gente, porque tudo eu queria fazer, tudo era eu, não deixava minha filha cortar uma maçã. Porque pode cortar, porque pode, sabe? Então, e aí o que acontece? Sobrecarga. E aí quando você tá muito cansado, você tá sobrecarregado, o que você faz? Você grita com a criança, porque é você que tá daquele jeito. A criança nem tá sabendo. Ela quer fazer, mas nós não deixamos. Então, a educação positiva, ela tem alguns fundamentos. O primeiro que eu achei muito legal, que eu anotei alguns, tá? Eu coloquei só alguns aqui. Tem vários, mas eu pus só alguns. Gentileza e firmeza. A educação positiva, ela entende o quê? Que o autoritarismo não tem gentileza, não existe. Uma pessoa autoritária, ela não é gentil. Falta gentileza quando você é autoritário, porque você está mandando, você é um gestor daquela vida ali e não há a mínima possibilidade de negociação. E também existem os pais extremamente permissivos, né? Faz o que você quiser, desde que não me perturbe, faz o que você quiser. Então, não pode ser gentil a ponto de ser permissivo e nem pode ser firme a ponto de ser autoritário. Então, nós precisamos ter gentileza e firmeza
com equilíbrio ao mesmo tempo. A gentileza, o que que ela é? Ela é uma demonstração de respeito, né? Eu posso ser gentil com a criança, gente, eu posso ser gentil. Sabe por quê? Você não vai, por exemplo, gritar com alguém na rua. Se você esbarrar em alguém, você não vai falar, sai da minha frente. Você vai falar, ai, me perdoa, não te vi, né? Você não vai gritar com uma pessoa, você fica com raiva. Não, nós somos gentis fora da nossa casa. Levanta a mão aí, quem é gentil fora de casa, né? E eu ouvia da minha mãe assim, era verdade. Na rua você, nossa, tão educado e boazinha, mas dentro de casa parece um cavalo com as patas tudo, né? As ferraduras tudo trocada. E eu era mesmo. Eu fora de casa eu sempre fui, nossa, um amor, mas dentro de casa eu nem queria estar naquela casa. A verdade é essa, né? Então, eu não sabia disso, isso tudo foi coisa, gente, que eu fui descobrindo, né? São processos de libertação, que hoje eu posso falar disso com a maior paz da minha vida, do meu coração, porque eu superei, tá tudo perdoado, tá tudo certo. Então, bom, gentileza e firmeza, tá? Se nós temos respeito mútuo, né? A firmeza mostra o quê? Que eu tenho que ser respeitado. Agora, como que uma criança vai respeitar uma pessoa, por exemplo, que xinga ela, que fala um palavrão pra ela? Ela não entende. Eu falava tanto palavrão, minha boca, misericórdia, saia até pelos palavrão que falava. E eu falava pra ela, se eu escutar um palavrão saindo da boca de vocês, eu arrebento seus dentes, eu vou dar um tapa tão grande, você vai perder seus dentes. Que incoerência é essa, né? E eu falava palavrão, eu gritava, eu reclamava de tudo, eu não tinha gratidão por nada. E isso é exemplo, já eu falo disso. Outra coisa que a educação positiva tem que ter: envolvimento dos sujeitos na solução dos problemas. Quem é o sujeito? A família. Todos têm que estar envolvidos ali. Oi, Márcia, linda. Todos têm que estar ali, tem que incluir a criança em tudo, gente. Olha só, nas decisões e na solução de problemas. Então, por exemplo, preciso, como eu fiz aqui, né? Fiquei quase doida para fazer a reforma do meu banheiro e aí aproveitei, desmanchei o quarto da Alice e fiz um closet para mim e para ela. O que aconteceu? Ganhei mais espaço no quarto, né? Fiz o cantinho dela, muito fofo, uma hora eu mostro. Mas eu não podia simplesmente acabar com o quarto dela. Então eu perguntei para ela, eu incluí ela nos processos, ela ajudou. Você acha que aqui, essas prateleiras do lado de cá vai ser bom para você? Como que você acha que, né? Que cor você vai querer a parede onde vai ficar a sua cama? Tudo ela participou. Que nós temos uma tendência a fazer o quê? Isso não é assunto de criança. Olha, isso aqui não é assunto para você. A criança, ela tá lá na sala e ouve a conversa dos adultos. Aí, em algum momento, eu não sei vocês, né? Talvez só na casa dos outros acontece isso e na minha. Porque na minha acontece. A Alice fala assim, quem que é essa pessoa? Ou, por que vocês estão falando disso? Ou, o que é isso que vocês estão falando? E aí, eu percebi que algumas vezes alguém falava assim, Alice, isso é assunto de adulto, não se mete assunto de adulto, isso não é assunto de criança. E um dia eu falei, meu, isso tá errado. Se é assunto de criança, o assunto não é para ser falado na frente da criança. Se estamos conversando na presença de uma criança, ela é um ser humano, ela pode. Por que ela não pode perguntar? Por que ela não pode dar uma opinião? Claro que cabe a nós esse filtro. Se é coisa que a criança não é o momento ainda dela estar inserida naquele assunto, então vamos tomar o cuidado de respeitar respeitar esse movimento emocional da criança, aquele momento da criança, o desenvolvimento da criança, e não falar sobre alguns assuntos perto dela, porque isso pode gerar o quê? Ah, isso não é assunto de criança? Ué, mas o que é assunto de criança então? E ela nunca vai, quando chegar no momento dela ter contato com algum assunto que não era de criança, isso vai bater forte nela. Ele vai falar, nossa, mas eu podia ter aprendido isso. Nossa, mas era só isso. Eu levei aquele coice lá só por causa disso, né?
Perdão pelo coice, tá? Mas eu fui, sabe, agredido só porque eu perguntei disso. Isso aí nem tem tanta importância assim. Porque se a gente for ver, é só porque são os adultos que estão falando. É só por isso. Ah, não é assunto de criança, por quê? Porque são adultos conversando. Mas ela é uma pessoa. Estamos falando na frente dela. Então, o que pode ser dito? Meu amor, depois eu vou te explicar, tá bom? Deixa a gente terminar aqui o assunto, porque é isso, às vezes, gente, é tratado com uma naturalidade, a criança até esquece, se você não quiser voltar no assunto. Mas se ela perguntar, você vai falar. Ah, a gente estava falando disso, por isso, numa linguagem bem simples e, né, que eu creio que aqui ninguém fala coisa escabrosa perto de criança, né? Mas tudo é assunto de criança se for falado na frente dela. Nós podemos ter espaço, precisamos, tá? Fazer com que a criança se sinta, assim, ela tenha pertencimento. Eu pertenço a essa família, eu pertenço a essa casa, eu pertenço a esse lugar, a minha opinião importa, sabe? Perguntar, mas será que se eu colocar, eu falo pra Alice, filha, será que se eu colocar pimentão aqui vai ficar, não sei se esse prato vai ficar bom? E ela fala, mãe, não sei cozinhar, mas eu dei a oportunidade dela participar. Então ela fala, nossa, vai, se eu falar, posso pôr pimentão numa gelatina? É capaz dela falar, pode, porque ela ama pimentão. Sabe? E a criança sentir, sabe? Assim, nossa, eu quero fazer uma coisa que você gosta de comer. O que você acha que eu posso fazer de bem gostoso hoje, né? É coisa boba isso, mas, gente, isso muda a mente da criança. Ela se sente tão importante, sabe? Da mãe, tá tendo aquele momento ali de falar, de se ocupar do que ela pode gostar, do que ela acha vai ser importante. Como fazer educação positiva? Se quiser, pega papel e caneta aí, que tem algumas, pouquinho, tá? Não é muita coisa não. Primeiro, estabeleça regras claras. Como fazer educação positiva? Primeiro, estabeleça regras claras. Um dos pilares é a existência de regra, mas é assim, não você fala assim, não, a criança tem que ter limite. Qual que é o limite? Ela não pode pisar na água, por exemplo, tem uma poça de água na rua, o limite, ela não pode pisar na água. Gente, a água não quebra a perna de ninguém. Mas tá arrumado para ir para um casamento, então não deixa a criança ir na rua naquela hora, já pega a criança, põe no carro e vai embora, vaza. Tem coisa mais gostosa que pisar. Eu aqui na minha rua, o povo acha que eu sou meio biruta, né? Porque eu pego as crianças da rua, eu dou banho de mangueira nelas, eu pulo na poça d'água com elas, eu faço uns negócios assim que elas ficam olhando assim, sabe? Eu tenho uma amiga de 6 anos que ela vem aqui, ela fala, ai amiga, que saudade de você. Eu até choro, gente, porque é um amor, sabe? É um amor, uma pureza, uma verdade, e com tanta liberdade, sabe? Assim, de eu fazer algo e ela fala, não gosto disso não quero isso, eu não quero comer isso, eu faço achando que ela vai gostar, e não quero, não gosto, não, né? Ó, uma coisa que aconteceu que a gente riu muito, ela veio aqui e eu trago ela pra vir comer comigo, sempre que ela tá aqui, né? É Nicole o nome dela. E aí eu fiz macarrão, ela ama macarrão. Aí ela sentei do lado dela e ela foi comendo. É claro que ela come sozinha, né? E a boquinha dela sujava. E eu pegava o guardanapo e limpava a boca dela. E fiz isso algumas vezes, acho que umas 5 vezes. Quando chegou uma hora, a menininha falou assim, ô amiga, sabia que eu já sei limpar minha boca sozinha? Gente, mas nós rimos tanto, tipo assim, meu, se toca, né? Você acha que eu sei comer e não sei limpar a boca? Se isso acontecesse na minha época, eu acho que eu tomava um tapa, que eu ia voar da cadeira. Por quê? Como que fala isso para um adulto? Como que você fala isso para uma pessoa mais velha? Tem que respeitar quem é mais velho, né? E estabelecer regra não é você só impor limite, é você fazer acordo. Por exemplo, você vai brincar no parquinho assim que todos os brinquedos estiverem arrumados. Porém, vamos supor, esse horário é 11h30 da manhã, a hora que dá para ir no parquinho.
meio-dia o almoço. Então, se a criança não guardar os brinquedos até o horário que dá para ir no parquinho, ela não vai poder ir no parquinho, mas não é porque você vai pôr ela de castigo. Não, você não guardou, então você vai ficar de castigo. Filho, não vai dar para você ir pro parquinho, porque olha, não deu tempo de guardar, então agora você acaba de guardar para almoçar. Não quer guardar? Não tem problema, filho, mas também não vai dar para ir no parquinho, porque enquanto não guardar, a gente fez um acordo, não é? E aí a criança entende, gente. A criança entende, ela se sente respeitada, sabe? Aí eu anotei aqui, é preciso criar espaços para ouvir, ceder a palavra para a criança e levar a criança a sério. Tem que levar. A Alice fica muito brava quando ela vem falar uma coisa. É que ela tem um jeito de falar que às vezes não dá, gente. Eu dou risada. Mas não é assim, eu não tô rindo dela, eu estou rindo de ver o alcance que ela tem de algumas coisas. Ela fala de um jeito muito engraçado, mas se ela estiver brava, misericórdia, né? Nós precisamos fazer esses acordos porque isso vai além do obedecer. Seu filho te obedece porque ele compreende que aquilo é algo justo ou porque ele tem medo de você? Pensa nisso. Pensa nisso. Mais do que obedecer, a criança precisa ter responsabilidade. Precisa ter responsabilidade. Eu sou chata. Acordou, arruma a cama, deixa as coisas em ordem pra gente poder dormir. Meu, tá uma bagunça aqui, porque eu recolhi roupa e não dobrei. Ela brincou de boneca, eu tô olhando ali, ó, o cantinho dela. Tem roupa de boneca, tem a calça do uniforme dobrada em cima da cama. Tá uma bagunça aqui, onde vocês estão vendo, ó. É o cantinho da cama que eu dei um tapa. Mas tá bagunçado. Antes de dormir, tudo vai estar organizado. Eu vou organizar a minha parte. Ela vai organizar a parte dela, não é? É tudo ela. É muito importante eles saberem lidar com essas consequências. Ah, mas por que eu não vou poder fazer? Porque você não conseguiu cumprir as outras etapas, né? Mas eu acredito que você vai conseguir. Então eu vou te ajudar. E até ajudar a criança. Não tem problema nenhum. Emocionalmente, isso conta muito, gente. Segunda coisa. Repreender as atitudes inadequadas. Isso não é brigar, não é ser violento, tá? Tudo que for que viole os parâmetros, né? Que foram acordados. Nós fizemos acordos e não deu... a criança não cumpriu. Então... nós precisamos falar sobre as atitudes, não sobre a criança. A criança não é os erros que ela comete e a criança não é os defeitos que ela tem e também não é as coisas certas que elas fazem, né? Eu não sei vocês, mas será que alguém aqui já ouviu assim? Nossa, você não muda, nossa, como você é chato, nossa, você tá de novo repetindo a mesma coisa, você não cansa de falar a mesma coisa? Nossa, como você é repetitivo. Não, primeiro, a criança precisa repetir várias vezes porque o cérebro dela está em construção. E ninguém mandou você ter filho, meu filho. Você que lute agora. Não teve, não quis ter, não tem filho aí? Imagina aqui que eram 6 e em algum momento seriam hoje 8. 8, né? Porque... por conta das irmãs da Alice, que hoje não moram mais com a gente. Mas ia ser 8 filhos, 8, gente. Pensa nisso, né? E eu não fiquei doido, um pouquinho, né? Elas falam que eu fiquei um pouco. É importante orientar que as crianças pensem, bateu no amigo. A criança bateu no amigo. Aí você põe de castigo. Ou você fala assim, vai lá e pede desculpa. Tem que fazer isso também. Pediu desculpa. E aí você fala, agora também você não vai mais brincar na rua porque você bate em todo mundo. Ó o rótulo. Você bate em todo mundo. Filho, eu entendo que você tá com raiva, mas não precisa bater. Você ia gostar que batesse em você? Você não sente dor, sabe? Se alguém te bater? Como que você acha que você se sentiria se alguém falasse um palavrão desse pra você? Se alguém gritasse dessa forma com você? Nós precisamos... desde muito pequeno, que eles se coloquem no lugar do outro também. É muito importante. É importante entender que
sempre vai ter limite. Nós temos, e falar pra ele, eu também não posso fazer tudo que eu quero. A Alice fica nervosa, que ela fala assim, ai, mas eu queria tanto tal coisa. Eu falo, ai, filha, eu queria tanta coisa nessa vida, mas eu não posso. E ela fala, não é pra eu falar isso, né? Ela não gosta de ouvir disso, mas toda situação de erro da criança, ela tem que ser levada para um campo de reflexão de isso aqui, olha, isso pode estragar, né? Por que não é bom derrubar suco de uva no sofá branco? Olha, vai manchar, nossa casa é tão bonita, né? Gente, eu não tô falando aqui, isso é o mundo ideal, né? Ai, linda, Maiara. E aí, assim, o que é o castigo? O castigo, ele é um jogo de poder. Quem ganha é sempre o adulto. E geralmente traz violência, situação de violência, violência verbal, violência física, né? O simples fato de restringir os movimentos de uma criança é um ato de violência. Ela não entende, gente, por que ela tem que sentir dor no corpo dela, por que ela tem que ficar proibida. Tem coisas que são necessárias, tipo celular, tem hora que é muito prejudicial, a gente tem que tirar. Eu tiro também, mas não é um castigo, é com a Alice, né, que já é mais velha, entende? É um detox. Eu falo pra ela, filha, vamos fazer um detox. As crianças que são educadas com castigo, elas, olha, aprendem a obedecer e a se submeter, mas elas não aprendem a confiar. É o medo, né? Eu preciso obedecer porque senão eu vou apanhar, eu vou ficar de castigo, eu não vou poder brincar. Então eu preciso obedecer essa pessoa porque tem medo. E a educação positiva, ela não é violenta, nunca ela é violenta. Ela é baseada em comunicação não violenta. Às vezes, aqui em casa tem algumas coisas que vira jargão, né? Agora o último é assim, como que se fala isso para uma mãe? E hoje eu tava conversando com a minha filha, ela tá fazendo autoescola, né? Aí fui buscar na autoescola. E ela falou assim, mãe, é muito louco porque as pessoas acham estranho o jeito que a gente fala com você. Primeiro, me chamam de você, eu chamo a minha mãe de você. Ela chamou o pai de você e não de senhor e senhora. O que é normal pra mim, né? Mas muita gente fala, nossa, como seu filho não chama de senhora? Vai cuidar da sua vida e vai chamar sua mãe de senhora se quiser. As minhas não chamam. Então, por exemplo, quando elas falam, ai, a mamãe perdeu o controle. Eu perco o controle, tipo, hora da live, eu ainda tava separando o remédio da minha mãe, né, que ela toma muitos remédios, eu faço uma caixinha de remédio. Aí eu falei, meu Deus, eu não imprimi meu esboço. E aí eu dou um tilt assim, e eu começo a fazer tudo acelerado, tudo... Aí elas falam, ixi, a mamãe perdeu o controle, né? Dia de encontro com Deus. Nossa, dia de encontro é uma loucura, eu perco o controle. E aí, às vezes eu fico irritada. Se eu tiver com muita fome ou com muito sono, eu fico chata demais. E aí, isso principalmente ela fala, o que é, Alessandra? O que tá pegando aí? Tá irritadinha aí por quê? E isso não é normal de um filho falar com a mãe, né? Aí eu já dou risada e falo, ai meu Deus, é isso, eu tô insuportável. E às vezes eu falo pra gente, eu tô insuportável, não fala comigo agora, eu tô insuportável, eu tô chata, e o diabo tá aqui, ele tá querendo aproveitar dessa situação. Então deixa eu mandar ele embora, deixa eu voltar e a gente conversa. E às vezes eu dou uns gritos, uns berros muito alto mesmo, que lá do Egito dá pra ouvir, que é o desbloqueio emocional. Tô sobrecarregada, dou um grito, gente, tão alto que elas quase caem dura, mas eu não aviso, né, a hora que vem. E aí eu melhoro e aí tudo bem. Não tem isso de, nossa, você tá falando assim comigo, eu sou sua mãe. Não, né? E até a Alice, às vezes ela fala, ô mulher, aí quando eu falo assim, né, que eu não sou um poço, assim, de, eu sei tudo, então, anjos cantam em volta de mim. Não, eu dou umas broncas, né? Aí ela fala, ai, Alessandrinha, precisa falar assim? Liberdade, gente, isso é liberdade. Olha só, haja de forma exemplar. Isso aqui, eu até anotei, mandei um post esses dias aí, até me falaram, não entendi essas palavras. Então eu vou explicar.
Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o som das suas palavras. O que nós fazemos é tão forte para a criança que aí não adianta você querer ensinar que não é daquele jeito, porque tudo que elas aprendem quando nós não estamos olhando, não estamos prestando atenção. Palavras ensinam e exemplos arrastam. O que nós fazemos, eles vão copiar. Pode não ser naquele momento, mas serão adultos parecidos conosco, sim. Aí aqui, eu coloquei, adultos devem cumprir a parte do acordo. Não adianta fazer acordo e só a criança tem que fazer, não. Nós temos que fazer a nossa parte também, né? Tipo, sobremesa. Acabou esse negócio aqui na minha casa. Sobremesa servida junto com a comida. Principalmente por causa da Alice. Eu não quero que ela seja como eu, que só pode comer a sobremesa depois. Então acaba comendo e aí a mãe fala o quê? Vamos ver se sou só eu, né? Quem fizer isso aí, põe o coraçãozinho aí. Só vai comer a sobremesa se comer tudo. Não quero nada nesse prato, nem um grão de arroz, senão não vai comer a sobremesa. Aí passamos a supervalorizar a sobremesa e vira um bando de comilão. Um bando de comilão. Come doce como se não houvesse amanhã. Come a comida que não sente nem o gosto, mas vai vir um triturador de alimento para poder comer a sobremesa. Então, aprendi com uma nutricionista massa, que é a Marina Moraes, maravilhosa, e ela ensinou, gente, ao invés de supervalorizar a sobremesa, dá a sobremesa junto com a refeição. Se a criança quiser comer antes, tá bom. Se quiser comer junto com a comida, tá bom. Se quiser comer depois, tá bom, mas tá ali. Não é um alimento. Nossa, eu tenho que comer tudo aquilo, né, pra depois eu poder comer o doce. Não, dá um pedacinho junto com a refeição. E a criança vai aprender que o doce, ele não vai acabar o mundo, que ela vai poder comer quando ela quiser. Olha aqui, adultos devem cumprir o acordo, né? Tem que ter autocontrole. Às vezes a gente perde, gente. Eu sei que às vezes a gente perde. Por isso que eu dou uns gritos, sabe? Porque eu sei que... Olha, assim, se eu falar nesse momento, eu vou ofender. Se eu falar nesse momento, eu vou machucar. Então, grito, dou um grito. Aí eu vou conversar. Ou então, respira fundo e fala: Senhor, eu preciso do Senhor agora, porque se eu fizer o que eu tô com vontade, eu vou botar tudo a perder, eu vou quebrar tudo, Essa velha mulher não pode sair, ela tem que ficar lá onde ela tá, porque senão eu vou fazer tudo errado, e faço mesmo, não adianta. Se eu não tiver esse momento de autocontrole, de domínio próprio, eu quebro tudo, acabo com tudo, machuco as pessoas. Aí depois você pede perdão, mas a ferida tá lá. Quantas feridas a minha alma tinha? Quantas, gente? Não dá pra contar, sabe? Hoje eu lembro delas e falo, virou tudo cicatriz, glória a Deus, não sofro mais. Mas quantas e quantas e quantas coisas que eu ouvi, que eu vivi, que me fizeram chorar tantos e tantos anos e ser quem eu fui no mal, sabe? Porque já que ninguém gosta de mim mesmo, eu vou ser pior ainda. E eu sou, gente, pior do que vocês imaginam. Por que que isso não se manifesta? Porque eu falo, não, eu posso perder tudo, menos Jesus. Então, se eu tiver uma falta de controle, algo assim, se eu for uma pessoa violenta, o Espírito Santo não pode morar em mim. Eu não aceito perder o Espírito Santo. Então, eu sou obrigada a ter uma conduta que mantenha o Espírito Santo em mim. Então, o que que nós precisamos evitar? Mentiras, palavrões, chantagem. Eu coloquei aqui uma coisa que eu fazia muito, que minhas filhas falavam que eu tinha o olhar paralisante congelante. Gente, era um olhar, sabe? Eu vi uma pessoa fazendo isso essa semana.
ela falou, vamos embora, a mãe, né? Vamos embora. Aí ele saiu e falou, mas eu queria ficar mais um pouco, porque era a casa da prima dele. Aí ela falou, não responde pra mim, não responde pra mim. E eu tava perto, né? Aí ele olhou assim pra mim, envergonhadíssimo, porque ela deu um berro com ele, né? Não responde pra mim que eu sou sua mãe. E ela parou e ficou olhando. Quem já viu um olhar paralisante congelante sabe do que eu tô falando. É um olhar que você olha com tanta... Sabe, é um olhar assim que a criança ela paralisa, de medo, de pavor. Agora imagina o que passa dentro dessa criança quando a gente dá um olhar desse. Eu não tenho mais coragem de fazer isso, gente. Eu não tenho. Eu fazia isso com alunos pequenos, eu fiz isso com as minhas filhas, até eu entender tanto de medo que isso gerava nelas. A Alice está num super bônus, né? Porque a Alice, ela passa batidão em tudo, ela não apanha, ela não fica de castigo. Ela não recebe olhar paralisante congelante. Eu dei uns berros já com ela, mas sim, dá pra contar. 3, 4 e 9 anos, né? Mas nós não podemos enviar uma mensagem para a criança equivocada, sabe? Que ela fala, nossa, a minha mãe não gosta de mim. Eu sou a pior criança que existe, ela não gosta de mim. As crianças, assim, a questão do exemplo, elas praticam o que elas observam, não é? Eu observo muito assim, então, por exemplo, uma família cristã, né? Que um filho específico, ele fala muito palavrão, mostra o dedo do meio e ele é muito, assim, muito agressivo, né? Bastante agressivo mesmo. E aí você conversa com a família, isso é hipotético, tá, gente? Tô falando justamente de uma família cristã, porque o cristão, ele já tem os dedos apontados para ele. Então, se eu faço algo, alguém já fala assim, uai, mas tu não é crente, não. Mas tu não é lá serva do Deus vivo e você tá fazendo isso. É automático. E eu falo, eu sou, mas também sou gente e às vezes eu erro, né? Eu erro, eu sei que o que eu tô fazendo é errado e isso entristece o Espírito Santo e eu já vou lá trocar uma ideia com ele. Mas a Alice não me ouve falar palavrão, ela não me ouve agredir ninguém, ela não vê. Às vezes ela vê umas coisas que não é pra ver, né? Tipo assim, começa a falar de alguém, aí eu quero já assim. Agora eu já falo, eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero que fale isso perto de mim, eu não quero me envolver, eu não vou dar opinião, não é da minha conta. E ela tá aprendendo isso, né? A não falar das pessoas. Agora, para que a gente possa transformar essa geração, os nossos filhos e pessoas melhores que nós precisamos ser o exemplo. Eu não posso bater numa criança porque ela falou palavrão se eu falo, sabe? Dentro da sua casa, qual é o ambiente que essa criança tem? Como que você, seu esposo, ou você e sua esposa se relacionam? Qual é o nível de linguagem que vocês usam? Porque um dia ele vai falar um palavrão pro pai ou pra mãe, vai falar, gente, não tem jeito, e aí a gente dá um tapa na boca, como eu já fiz, e a criança fica assim, oxe, mas não entende de nada, não entende, ela acha que você odeia ela. Precisamos também estimular o otimismo, né, e aí eu copiei lá do Instagram algumas coisas que nós nunca podemos falar para as crianças, mas eu vou falar no final. Que é estimular o otimismo? É positividade, né? É ser positivo, ter um olhar positivo para a criança, incentivar e enfatizar tudo que é positivo nela. Não é que a criança é perfeita, que a gente tem que deixar fazer tudo, não. Mas tudo que, assim, mudou de nível, mudou de estágio de desenvolvimento. Nossa, você pode. A Alice fala pra mim, mãe, eu posso andar de skate? Pode. Mãe, eu vou cair? Vai cair, mas você tem o Espírito de Deus em você. E esse Espírito, ele é um Espírito de conhecimento, de inteligência e de sabedoria. Então, tudo que você quiser, você vai aprender. Não vai ser fácil.
Ninguém disse que ia ser, mas tudo que você quiser, você aprende. Gente, tudo que ela quer, ela aprende. Ela pinta, ela toca, agora ela tá tocando violino na escola, que é uma escola sensacional, a escola adventista. Ela toca flauta sozinha, ela vai no YouTube, ela tira as músicas, ela toca. Ela anda de patins, ela aprendeu a andar de skate, não é aquela coisa, mas ela anda. Ela aprendeu a andar de bicicleta com 3 anos e meio, sem rodinha. Por quê? Você vai, você quer mesmo? Então vai. Rala joelho, arranca a tampa do dedo, quebrou o pé, jogando, ganhando uma corrida. Não tem problema, faz parte, né? E ela sabe que tudo bem, não tem problema, ela vai aprender. Nós precisamos falar isso para os nossos filhos, sabe? Porque o que eu ouvia? Ah, dança jazz, é o passo do elefantinho. Ah, isso é mal do gordinho, né? Se lasca a vida inteira. Ah, você, nossa, vai jogar vôlei, mas ai, nossa, é baixinha. Joguei vôlei pra caramba, boa de voleibol, joguei basquete, baixinha, sou baixinha, gente. E porque eu acreditava, mas ninguém acreditava em mim, não. Não acreditava. Ouvi de uma professora de filosofia no magistério que eu jamais seria uma professora, que ela ia me ver varrendo rua. Não sei qual o problema, né? Se eu quiser varrer rua, eu vou varrer. Troca ideia com todos os gari aqui que varre rua aqui perto da minha casa, eles são maravilhosos. E precisamos amar essas pessoas porque elas já tem esse estigma, sabe? Ah, você vai varrer rua, você não vai ser nada, você vai varrer rua. Oh, a pessoa trabalhando. E eu falei, agora eu vou ser a melhor professora. A melhor. Na verdade, serviu como uma alavanca para mim, mas podia ter me destruído. Estímulo e otimismo, já falei, né? Tá. Crianças dependem da aceitação dos pais. Ou seja, nós precisamos elogiar e também precisamos corrigir. Agora, gente, nós precisamos conversar, sabe? Gritar é tão ruim como bater. Gritar com uma criança é um ato brutal, é brutal demais. Como hoje tem até a lei da palmadinha lá, não pode bater, né? Mudou, agora é grito. Porque o grito assusta a criança, o grito traz medo, traz temor, e aí o pai pensa que ele tá tendo autoridade, só que ele tá sendo autoritário, na verdade. Primeiro momento, quando essa criança se tornar um jovem, a primeira coisa que vai acontecer é que você não vai ter gerado um amigo, não vai ter gerado alguém que confie em você. Minhas filhas confiam tanto em mim, gente, tanto em mim, que eu falo, meu Deus, obrigada, porque tudo que elas precisam, a pessoa onde elas vão primeiro é em mim. Elas sabem que eu vou orar por elas não vão pra igreja ainda não, mas sabe, assim, de falar assim, mãe, eu tô com uma dor aqui, ora pra sarar. Sabe o que é isso? A responsabilidade que eu tenho diante delas, de falar pra elas, pode fazer, porque se der ruim eu tô com você, e se der bom eu tô com você também. E elas sabem que isso é verdade. Minha filha mora lá em Rio Preto e ela sabe que se ela precisar de mim, não importa o que seja, eu tô aqui. Ela sabe. Aqui eu anotei algo muito... Olha só, tá acabando meu tempo. Se você grita com seus filhos, você tira, você ameaça. Oi, Nalvinha, eu vou deixar salva, tá bom? Para quem chegou mais tarde aí, para poder assistir. Se nós conversamos de maneira ameaçadora, a criança vai ter depressão. Pode não ser aqui, sabe? Falar, ai, criança com depressão, essa frescura. Não é, tá? Tá cheio de criança depressiva. Vai causar dano nas relações e é fácil, gente. Nós precisamos controlar o nosso temperamento. E aí nós vamos aprendendo a lidar com o temperamento da criança, que é só um cidadãozinho novo na Terra. Eles pousaram, acabaram de chegar, eles não sabem o que fazer. Eles não sabem o que fazer. Se nós não deixarmos com que eles experimentem coisas, situações, objetos, eles não vão se desenvolver. Eles vão ser aquilo que a gente quer que eles sejam.
E uma hora isso explode. Explode, viu? Prova viva sou eu. Então, olha aqui, olha, que eu achei muito legal. Que levantar a voz é uma batalha perdida. Não acaba com o mau comportamento e no final das contas deixa todo mundo mais chateado. Então, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos parar de achar que porque todo mundo faz isso, todo mundo grita, vou gritar também, não tem problema nenhum. É inofensivo. Gritar deprecia as crianças, faz com que elas se sintam humilhadas e prejudica totalmente o vínculo de pais e filhos. Acredita, gente, quem tá falando pra vocês é uma mãe errada, é uma mãe que errou demais. E unicamente graças a Deus, é que minhas filhas são quem elas são hoje. Só graças a Deus, porque se eu continuasse sendo quem eu era, eu tinha acabado, arrasado com a vida delas, eu não seria amiga delas, elas não teriam a confiança que elas têm em mim hoje, porque elas por muito tempo tiveram medo de mim, muito medo de mim. O que nunca dizer para encerrar essa live, o que nunca dizer para uma criança, me deixa em paz. Nossa, minha mãe não tem paz por minha causa. Não me perturbe, eu atrapalho. Eu tô ocupada, ela não tem tempo pra mim. Você é tão chorão, você é tão tímido, você é tão bobo, você é tão desastrado, enche a criança de rótulo e ela realmente vai ser. Isso mesmo, a criança chora porque ela não sabe ainda as emoções que ela sente, ela não sabe ainda trabalhar isso, ela quer colo porque a mãe é o porto seguro. Ela não fala porque ela já ouviu tantas vezes que o que ela fala é besteira que ela prefere não falar mais. Ela não é boba, ela só não sabe o que fazer porque ela acabou de chegar. E desastrado, gente, ela não tem ainda as habilidades motoras de um adulto. Ela vai derrubar, ela vai molhar, ela vai se molhar, ela vai sujar. Por que ela é desastrada? Desastrada sou eu, que já sou grande e vivo quebrando as coisas, derrubando tudo. Não fique triste, não seja criança. Não tem motivo para ter medo. Como? Assim, não seja criança. A criança é pequena, meu Deus. Ela vai ser o quê, então? Não chore por qualquer coisa. Bloqueio emocional. Tudo isso aqui gera bloqueio emocional, gente. Pai, mãe, professor e líder espiritual. 4 agentes bloqueadores na vida de alguém. São essas 4 pessoas. Não acredito que você fez isso de novo. Uai, mas você não tá vendo que fez? Fez de novo. Por quê? Porque é tentativa e erro. A criança vai pegar uma garrafa e vai querer encher um copo, ela vai derramar a maior parte da água. Na segunda vez ela ainda vai derramar, na terceira também. E vai chegar uma hora que ela vai saber a hora de parar, de colocar essa água na garrafa, no copo. Então ela vai fazer de novo sim. Para com isso, senão você fica de castigo. Para com isso, se você fizer isso de novo eu vou te bater. Ameaça. Uma que é de cortar o coração e eu nunca fiz porque o pai da minha filha nunca foi bravão assim, né? Espera seu pai chegar que você vai ver. Olha o rompimento de relacionamento que pode acontecer aí. Eu não suportava meu pai, gente. Não suportava meu pai. Não suportava. Graças a Deus eu pude honrar meu pai antes dele morrer. Mas eu não suportava meu pai, porque era assim, deixa o teu pai chegar. Você vai ver, ele não fazia nada ainda por cima. Punha medo em mim à toa, né? Porque você não é como seu irmão, né, irmão? Por quê? Nossa, o Júnior é uma bênção. Por que você não é igual a ele? Por um motivo único que hoje eu sei. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Você é diferente. Você é uma pessoa, seu irmão é outra pessoa. Amanda. Gente, medo do pai é a pior coisa que alguém pode ter. Misericórdia. E quero pedir para vocês, se vocês acharam que isso aqui faz sentido, né, que pode ajudar alguém, compartilha, tá bom? Eu vou deixar salvo, mas eu quero ler para vocês algo, olha, tá na Bíblia, tá bom? Em Colossenses 3, verso 20 e 21. Filhos, façam o que seus pais mandam, isso alegra muito o Senhor. Pais, não sejam severos demais com seus filhos, pois acabarão esmagando o espírito deles.
Nós queremos um mundo melhor para os nossos filhos, mas que tipo de filho nós vamos deixar para esse mundo? Será que eles vão ter condição emocional, condição espiritual de viver nesse novo mundo? Sabe, vamos hoje, a hora que essa live acabar, sabe, agradecer a Deus, porque Ele nos dá inteligência e sabedoria, e reconhecer aquilo que nós precisamos mudar em nós, para que os nossos filhos se tornem pessoas mais seguras, mais felizes. Será que não temos nos distraído com tantas coisas? Ó, pode ver que eu nem tenho postado muita coisa no Instagram, porque... tipo, daqui a pouco eu não pego mais o celular, eu vou assistir um filme com a Alice, coisa que eu não estava fazendo. Gente, a alegria dela, ela tá tão diferente. Por quê? Porque eu estou mais tempo com ela, sem celular. Eu uso muito celular, trabalho com celular e tudo bem, né? Mas a gente pode fazer todas as coisas, nós podemos fazer com que o ambiente da nossa casa reflita, sabe, a paz que Deus quer que nós tenhamos. E é assim, última frase que eu vou falar, que eu li há muitos anos, logo que eu me converti: mães, pais, Deus te deu filhos para que eles sejam tão educados e polidos que um dia possam andar nos palácios do Senhor. É isso, Deus nos emprestou filhos para que quando nós os devolvermos, quando Ele vier buscar, quando chegar o dia de Jesus voltar, Ele vai falar: uau, você não foi só você, você foi você e foi seus filhos, e você foi um bom exemplo, e eu tô feliz com o resultado. Glória a Deus por isso. Obrigada a todo mundo que tava aí. Compartilha, comenta, gente, comenta, nem que seja um coraçãozinho lá, porque isso faz com que o Instagram reconheça que esse conteúdo vale a pena, tá bom? Amo vocês. Vou mostrar, tá? Para encerrar o ó, olha isso, viu? Tudo que eu e a Alice vamos arrumar daqui a pouco, de comum acordo. Se precisar, é só me chamar, tá bom? Lá na bio tem um link com o meu WhatsApp. Se alguém quiser conversar sobre isso, eu tô disponível. Jesus te ama, eu também. Boa noite e até semana que vem. Em nome de Jesus.